Glória a Deus, aleluias. Vou aproveitar que vocês estão de pé, estão empolgados, e eu vou orar pelos pedidos de vocês, porque eu sei que cada um de vocês coloca os seus pedidos diante de Deus todos os dias, e a palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem, ali Ele está também, e aquilo que a gente ligar na terra é ligado nos céus, que desligar na terra é desligado nos céus. Então vamos aproveitar que a gente está todo mundo junto e orar por aquilo que está no seu coração, amém? Pai, eu coloco diante de Ti agora, Senhor, cada pessoa dessa igreja. O Senhor conhece, Pai, as angústias, o Senhor conhece os sonhos, os desejos. Eu te peço, primeiramente, Senhor, que passe pelo crivo do Teu plano para cada um de nós. Que o Senhor faça conforme o Teu desejo, o Teu querer. Que o Senhor tire do nosso coração aquilo que não é Teu plano, Pai. Mas aquilo que está em conformidade com o que o Senhor tem para nós, realiza, Senhor. Pai, quebra todas as barreiras, abra as portas, Senhor, prepara as vitórias, mude corações, situações. Senhor, nosso Deus é o Deus do impossível, Deus de milagres. Nós colocamos diante de Ti, Pai. Nós entregamos a Ti, sabemos que sem o Senhor nós não conseguimos. Eu te peço que o Senhor venha trazendo restauração, venha trazendo saúde, venha abençoando as finanças, mas principalmente as relações de cada um contigo. Que nós possamos viver o Seu sobrenatural, Pai. Derrama sobre cada um da Tua bênção, Senhor. E eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Tem um monte de carinha que eu não vejo há muito tempo, tá aqui na igreja hoje, eu fico muito feliz com isso. Hoje eu falei para uma pessoa assim, nem sabia que você sabia o endereço da nossa igreja. É um bullying educativo, tá? Mas é porque ela veio o dia que eu não estava aí. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias num livro pequenininho que tem na Bíblia chamado Abacuque. A gente vai abrir em Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 5. Abacuque 1, versículo 5. Pastora Lenita já colocou ali no chat no YouTube, para quem está em casa. Deus abençoe muito cada um de vocês que está acompanhando a gente à distância também, viu? Quem encontrou vai se colocando de pé, para que a gente possa ler a palavra do Senhor. Se você não tem Bíblia, está aqui, grandão, até na minha cabeça aqui. Abacuque 1:5. E diz assim a palavra do Senhor: Vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Amém? Pode sentar. Deixa eu falar um pouco sobre o livro de Abacuque, né? Porque é um livro pequeno. São poucas pessoas que conhecem. Às vezes as pessoas nem sabem que tem esse livro na Bíblia. Porque se eu falar para vocês que tem Gênesis, tem Êxodos, que tem Marcos, Paulo, João, você vai saber. Mas às vezes as pessoas não leram Abacuque, né? E Abacuque era um profeta de Deus. Ele viveu ali antes do povo de Deus ser levado cativo para a Babilônia, né? Então, antes de todo o tempo que eles passaram, escravos e presos na Babilônia, Abacuque estava lá na terra de Deus. E ele foi um dos profetas que previu que isso ia acontecer, que eles iam ser levados cativos, né? E o livro de Abacuque é uma conversa entre Abacuque e Deus. É interessante porque quando você começa a ler, tem assim, Abacuque pergunta, aí tem assim 5 versículos, 6 versículos, ele pergunta, aí depois o Senhor responde a Abacuque. Aí ele pergunta e o Senhor responde ele novamente, né? Então são 3 capítulos só. E no terceiro capítulo, Abacuque faz um louvor, um verso, né, de engrandecimento ao nome do Senhor como um salmo. Assim. E eu quero te dizer um pouco o que está acontecendo para você poder entender de que forma que as coisas aconteceram ali na conversa de Abacuque com Deus. Tá? Deus mostrou para Abacuque que o povo ia ser cativo, que os caldeus estavam chegando e iam derrotar o povo de Deus, né? Os caldeus eram os habitantes da Babilônia, tá? Então, o Senhor estava mostrando para Abacuque que eles passariam por isso, né? E Abacuque começa a questionar Deus. Ele começa a falar assim, mas espera aí, Senhor, é isso mesmo que vai acontecer?
E Deus falando, vocês vão passar por isso. E porque eles tinham uma série de coisas que precisavam ser trabalhadas, né? O povo de Deus tinha uma série de coisas ali que precisavam ser trabalhadas neles, e Deus estava mostrando que eles iam ter que passar por isso. E aí Abacuque começa a falar assim: mas o Senhor vai usar esse povo? O Senhor vai usar um povo que não é um povo do bem, assim, né? O Senhor vai usar um povo que é arrogante, que é violento, um povo que é ganancioso. É esse povo que o Senhor vai usar para poder derrotar o povo de Deus, para levar o povo de Deus cativo, para que todas essas coisas possam acontecer, né? Ele começa a questionar Deus. Se é isso mesmo que vai acontecer, Deus vai respondendo a ele que é isso mesmo que vai acontecer. E ele começa a questionar por que esse povo, por que vai acontecer justamente com esse povo, né? Porque ele não entendia. Por que esse povo que tinha todos esses erros, todas essas coisas, ia ser um povo vitorioso? E Deus vai conversando com Abacuque no capítulo 2 e vai dizendo para ele: olha, eu sei que esse povo é assim. Eu sei que eles são gananciosos, eu sei que eles são soberbos, que eles são violentos, e os meus olhos não estão fechados para isso. Os meus olhos não estão fechados para esse povo e para o que eles fazem de errado. E eles terão a sua justiça. A minha justiça sobre eles também vai acontecer. Mas nesse momento eu estou usando eles para vocês passarem pelo que vocês precisam passar. E essa parte que eu li com vocês, Deus está falando: olha, vão acontecer coisas que o dia que vocês contarem, vocês não vão acreditar. Né? Vocês vão passar por essas coisas todas e vão acontecer coisas que vocês não vão acreditar. E aí você chega no capítulo 3, que é o capítulo em que Abacuque começa a entender que a vontade de Deus precisa ser feita. E ele começa a entender que aquilo tudo precisa acontecer e que no final vem vitória. Sabe? Abacuque entende que todo aquele processo, no final, ele tem uma vitória. Porque aqueles que estão nos caminhos de Deus, no final tem vitória. Sabe? No final eles têm vitória. E aí tem uma passagem que é no capítulo 3, que talvez vocês até conheçam essa passagem num louvor. Porque Abacuque 3:17, ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, aí ele fala o versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E ele continua dizendo assim: o Senhor Deus é a minha força, fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque entendeu que era um processo. Abacuque entendeu o que estava acontecendo ali, sabe? O que estava acontecendo com o povo de Deus. Eu queria falar um pouco com você sobre isso e sobre algumas coisas que existiam na vida dos caldeus também, tá? Eu tenho certeza absoluta, mesmo sem você me contar, que alguma batalha você enfrenta na vida nesse momento. Eu tenho certeza absoluta, absoluta. Você não precisa me dizer. Claro que alguns de vocês já me disseram, porque eu sou pastor de vocês, mas vocês não precisam me dizer. E eu sei disso. Eu sei que isso está acontecendo, eu sei que quem está em casa também está passando por isso. Alguma batalha você enfrenta na tua vida. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque todas as pessoas que alcançaram grandes vitórias de Deus na Bíblia lutaram grandes batalhas. Todos. Todos passaram por grandes batalhas. Só havia uma única diferença com relação a essas batalhas que eles enfrentavam. Algumas batalhas eram porque aquele povo tinha agido muito mal nos caminhos de Deus. Seja o povo como um todo, começou a idolatrar outros deuses, começou a se afastar do Senhor, começou a não ser mais grato a Deus pelas coisas que Deus fazia. Essa é uma das situações. E aí eles passavam por grandes batalhas, porque eles eram o povo de Deus. E Deus sempre teve esse amor, essa misericórdia. E eles faziam eles passarem por essas coisas todas para que eles fossem trabalhados e transformados. Ou aquelas pessoas passavam por grandes batalhas, não porque eles estavam errados nos caminhos de Deus, mas porque eles precisavam estar prontos para as vitórias que Deus traria depois. Muitas vezes são assim. Porque eu sempre digo que Deus não está preparando a tua bênção, Ele já preparou a tua bênção. Ele está preparando você para receber a bênção. E às vezes a gente não está preparado para receber a bênção. Só que a gente precisa passar por várias e várias situações, às vezes.
Sabe, esses dias eu estava me lembrando da caverna de Elias, né? E ele escondido na caverna, estava com medo, inclusive. E aí você vai lendo a Bíblia, né? E você vê que passou tempestade, passou vento forte, passou fogo, e Deus apareceu depois na calmaria, né? Mas não é que Deus está na calmaria. É que às vezes todas essas coisas precisam passar para que venha a calmaria e para que Deus possa estar na calmaria cuidando, né? E Deus tinha um propósito tão grande com o povo de Deus que ele falou para Abacuque o que ia acontecer e ele falou o que ia acontecer depois. Ele falou: eu vou cuidar de vocês. E veja, esses dias eu estava orando sobre essas coisas, assim, sobre as próprias batalhas da minha vida, porque eu também, né, não estou isento de nenhuma dessas batalhas, também passo elas todas. Eu estava orando esses dias, e aí eu estava orando de madrugada, e Deus me trouxe aquela passagem de Jeremias, né, onde, estava até comentando isso com a pastora Helenita, né, onde Deus mostra para Jeremias, que Jeremias era contemporâneo, tá? Deus mostra para Jeremias que eles seriam levados cativos, mas Deus fala para que haja uma compra de terras ali. Antes, quando a cidade já estava entregue, tá? A cidade estava completamente entregue, eles já sabiam que eles seriam derrotados. E aí Deus fala para Jeremias que era para eles fazerem negócios ali, que era para comprar a terra do outro. E aí Deus fala assim para Jeremias: é porque eu estou querendo te dizer que nesse lugar ainda se comprarão e se venderão casas e terras e vinhas. Ainda, o que ele está dizendo vai passar isso tudo, mas depois disso tudo, ainda tem as vitórias. As coisas continuarão acontecendo. E quando quando Deus estava falando isso para Jeremias, a cidade estava derrotada. Tá? Se você olhasse, não tinha mais nenhuma situação de vitória ali. Mas Deus estava dizendo: Jeremias, olha só, parece que está tudo derrotado, mas não está não. Eu quero te dizer que é um processo e depois disso vem a vitória. E aí eu estava de madrugada, né, orando, e Deus me mostrou isso e tal. E eu fiquei assim: será que Deus estava querendo me dizer isso mesmo? Porque é o seguinte, a gente nunca quer passar pelo aquele processo todo, a gente só quer lá na frente comprar e vender de novo e dar tudo certo e tal. E eu pensei: será que isso vai acontecer mesmo e tal? Aí eu falei: é o senhor que estava falando comigo mesmo. Aí quando eu levo os meninos para a escola, eu volto ouvindo a Bíblia. E eu tinha errado o dia que era para eu ler, porque eu vou fazendo um plano assim, eu tinha errado o dia. Aí eu percebi que eu errei. Aí eu falei: eita, ficaram faltando 2 passagens do outro dia. Aí eu fui e dei um play. Aí era Jeremias. Deus falando a mesma passagem. A mesma passagem. Aí hoje eu fui orar, estava falando com o Senhor e falei: pai, o que vai ser hoje? O que é que eu vou falar hoje? E veja, normalmente a pastora Tatiana me pergunta sobre o que eu vou pregar para que ela possa preparar os louvores. E eu falei para ela assim: eu não faço a menor ideia. Porque está tudo tão confuso, está tão nebuloso na minha cabeça, eu não consigo entender. E aí eu estava no escritório, eu fui para um lugar separado, quietinho, comecei a orar, 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 orar. E aí veio assim, Abacuque na minha cabeça. E eu juro para vocês que eu não lembrava que tinha Abacuque. Eu não lembrava. E aí eu fui ler Abacuque inteiro. Aí eu falei assim: pai, o senhor está falando Jeremias com outras palavras? É isso que o senhor quer dizer? E Deus falou: E aí eu pensei todas as coisas que cada um de nós temos passado, sabe? Seja nas nossas finanças, seja nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, em tudo que a gente passa na vida, assim. E eu senti que Deus queria que eu falasse isso hoje para a igreja, sabe? Que ainda haverá vitória. Que ainda haverá vitória. É porque às vezes você está ali olhando no meio do caminho e você não está entendendo. E as coisas precisam acontecer. Elas precisam acontecer para que Deus possa agir da maneira dele. Porque Deus tem o jeito dele de trabalhar cada um de nós, Deus tem o jeito dele de nos melhorar, de nos curar. Sabe? E olha, o povo que estava ali era um povo pecador. Mas muitas das vezes em que Deus faz passar por esse processo, não está relacionado com o pecado. Às vezes está relacionado até com outras atitudes nossas. E o que acontece em Abacuque 2 é muito interessante porque quando Deus começa a falar que os caldeus
terão a justiça de Deus, Deus começa a falar várias coisas nos caldeus que, se a gente não tomar cuidado, a gente também é. Porque primeiro vai dizendo que eles eram soberbos. O que é isso? É o seguinte, eles eram o maior exército que existia. Ninguém podia contra eles. Ninguém podia contra eles. Todo mundo era derrotado por eles. E aí Abacuque começa a falar com Deus, falar, pai, eles nem acham que foi o Senhor que deu a vitória. Porque eles sabem que todos os outros exércitos são mais fracos do que eles. Eles vão achar que são os deuses deles, inclusive. E eu não sei se você já passou por isso em algum momento na tua vida, de você achar não que era outro Deus, mas que era você. De que você é que podia. De que você é que dava conta. Que era a força do teu braço, que era a tua capacidade, que era a tua inteligência. Porque era o que os caldeus pensavam naquele momento. Eles pensavam isso. Eles achavam que eles estavam acima de tudo e de todos. E aí tem duas coisas que a gente precisa compreender com relação a isso daí. A primeira é, quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, seja bom, seja ruim, ele não vai fazer só usando gente que está nos caminhos dele, não. Ele faz do jeito que ele quer. Ele usou um povo que nem era o povo dele. Mas ele usa do jeito que ele quer. E a segunda coisa é que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com a nossa própria soberba. Com a própria maneira como a gente encara as coisas. Porque Deus falou para Abacuque, eu estou vendo isso. Eu sei que isso está acontecendo. Eles vão passar pela minha correção também. E às vezes a gente também precisa passar por isso. Outra coisa, eles eram extremamente gananciosos. E às vezes você pode, sem perceber, agir dessa forma. Às vezes pode ser que você coloque o dinheiro em primeiro lugar e nem perceba isso. Aí você vai falar, pastor, eu nem tenho muito, como é que eu vou colocar em primeiro lugar? Ou então você vai dizer assim, não, eu só estou trabalhando para poder me sustentar a minha família. E veja bem, Deus não falou para você não trabalhar. Deus não falou para você não ir atrás das coisas. Pelo contrário, quando você vê em Provérbios, ele fala das formigas que trabalham, ele fala sobre trabalho, tá? Mas colocar o dinheiro como um Deus, colocar o dinheiro em primeiro lugar, não é só idolatrar o dinheiro, não é só correr atrás do dinheiro. No momento em que você não tem tempo para ir à igreja, ou você não tem tempo para orar, você não tem tempo para comunhão com Deus, porque você está colocando nesse lugar, nesse mesmo tempo, as coisas que são para ganhar dinheiro, você está colocando dinheiro na frente de Deus. Você só não percebe. Você só não se deu conta. E talvez seja uma coisa que Deus precisa trabalhar em você também. Veja, a palavra de Deus diz que todas as coisas serão acrescentadas quando a gente coloca Ele em primeiro lugar. É só assim que funciona. Uma vez eu estava fazendo um culto da família lá em casa, eu, a Tati e as crianças, e a gente tentou mostrar isso para eles de um jeito bem didático, assim, bem lúdico e tal. Então a gente pegou uma vasilha, pegou arroz e pegou umas batatas grandes e a gente falou assim, essas batatas são as coisas de Deus. Aí a gente encheu a vasilha de arroz e a gente falou assim, agora põe as batatas todas aí. Não cabia as batatas. Eu falei, se você colocar todas as coisas da tua vida e depois colocar Deus, não cabe. Eu falei, agora faz o contrário. Aí eles vaziaram, botaram as batatas todas e jogaram o arroz. Aí o arroz vai entrando no meio, entre uma batata e a outra, tal, e cabe o arroz inteiro. Aí eu falei para eles, é assim. É assim que funciona na vida. Se você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, você até tem tempo para as outras coisas. Esses dias uma pessoa perguntou para mim, para a Tati, eu não sei como é que vocês dão conta de fazer tudo, tal. Eu pensei, porque a gente faz as coisas de Deus em primeiro lugar. Mas se você está falando, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo de comunhão, você também está sendo ganancioso sem perceber. Você está fazendo isso e nem percebe. Outra coisa que os caldeus faziam e que Abacuque começa a mostrar para o Senhor, como se o Senhor não soubesse, né? Mas que Abacuque começa a colocar diante de Deus, é que eles eram violentos. E talvez você não seja violento, talvez você não é uma pessoa que responde dando um tapa, dando um murro, mas existem tantas formas diferentes de ser violento. Você pode ser violento com as suas palavras, você pode ser violento como você reage, você pode ser violento, inclusive, com o que você deseja que aconteça na vida do outro. Você tem essa capacidade da pessoa te fazer mal e você orar para que aconteça o bem na vida dela?
de você não querer vingança, não é fácil não, gente. Não é fácil nem para mim, nem para vocês. Mas a gente precisa. A gente precisa agir desse jeito. A gente precisa agir com o coração, porque Deus é amor. E é o seguinte, não é que Deus criou o amor e Deus criou o não amor. Deus é amor. Quando você não está em amor, você não está em Deus. É simples assim. Ou você está em Deus e você está no amor. Ou você não está em Deus. E estar no amor é perdoar. Estar no amor é não querer vingança. É não querer descontar na mesma moeda. É nada disso. Tá? Claro que você também pode chegar no extremo de ser violento. Né? Mas não é disso que eu estou falando. Tá? E eles eram traiçoeiros. Esses dias eu estava perto de uma pessoa e ela estava falando muito mal de outra, sem nem perceber. E na hora, eu só me lembrei da roda dos escarnecedores, né? Porque a Bíblia fala sobre isso, né? Fala sobre nós não estarmos na roda dos escarnecedores. O que é a roda do escarnecedor? Uma palavra tão difícil, né? A pastora Tati falou que eu tenho umas palavras que só eu e a pastora Lenita usamos. Porque hoje eu falei para ela que os gêmeos que nascem grudados são chifópagos. Aí ela falou, o que é isso? Não é siamês? Eu falei, é. Aí... Mas escarnecedor é aquela pessoa... Assim, ó, eu vou te falar de um jeito bem simples para você entender. Você está na roda da fofoca que está falando mal dos outros? Você está na roda do escarnecedor. Você é aquela pessoa que fala, nossa, olha só o que está acontecendo na vida do outro. Olha só, isso é ser traiçoeiro, inclusive. É ser traiçoeiro, tá? Os caldeus eram isso tudo. Eram isso tudo. E por que eu estou dizendo que os caldeus eram isso tudo se você é povo de Deus? Pelo simples fato de que Deus estava falando para Abacuque que apesar de todas as coisas que o povo de Deus ia passar, no final tinha vitória. Mas Deus não falou para Abacuque que no final de tudo que ia acontecer com os babilônicos ia ter vitória. Porque são diferentes. Uma coisa é você agir como povo de Deus. Outra coisa é você agir como o povo que estava oprimindo a Deus. E você tem a oportunidade de fazer isso todos os dias. Todos os dias você tem a oportunidade de escolher de que forma você está. Só que, olha, eu não sei qual que é o tamanho da tua batalha, qual é o tamanho daquilo que você está vivendo hoje. Mas Deus tem vitória no final. Só o que a gente precisa fazer é não desistir. Eu sei que às vezes não é fácil não desistir. Hoje mesmo de manhã, eu estava numa preguiça, mas não era uma preguiça de não querer fazer nada, gente. Desde ontem eu estou assim. Não é uma preguiça de, eu queria estar na rede à toa. Eu estava com a preguiça de viver. É pior do que você está imaginando, assim. Então, uma preguiça que, assim, só de pensar que eu tinha que fazer alguma coisa, eu pensava, não é possível que eu tenho que fazer isso. Sabe? Não sei se você já teve essa sensação de, para o mundo que eu quero descer. É essa sensação que eu estava, ontem e hoje, sabe? Para o mundo que eu quero descer. Eu não quero mais ter que preocupar com o trabalho, eu não quero mais ter que pensar em não sei o quê, eu não quero mais ter que pensar em pagar não sei o que lá, ou em fazer isso, ou fazer aquilo, não sei o quê. Eu não queria ter que pensar em nada. Eu não queria pensar. E como eu não queria pensar, eu também não queria fazer. Eu não queria nenhuma das duas coisas. Eu queria não existir por 3 dias. Era uma coisa assim, sabe? Eu fui explicar isso para a pastora Leila e para a Tati. Eu falei, aquela sensação de para o mundo que eu quero descer. Foi o melhor jeito de eu explicar isso. Eu estava com a sensação de para o mundo que eu quero descer. Sabe? Mas o que acontece é o seguinte, é quando a gente para o mundo que a gente quer descer, é que a gente não tem vitória. Porque Deus fala que Ele tem a vitória para cada um de nós. Jesus falou assim, olha, vocês vão ter aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que estava me faltando ontem e hoje era ânimo. Né? Ele falou, tem de bom ânimo. Porque Jesus falou, não vai ser fácil não. Eu já estou te contando agora que não vai ser fácil. Mas eu também estou te contando agora que é para você ficar tranquilo e animado que você vai ter vitória. Mas no meio do caminho, às vezes, a gente quer desistir. A gente está cansado. A gente está cansado, porque a gente fala, não aguento mais. Chega, de novo. Não é possível. Sabe? E aí, sabe o que você faz nessa hora? Você seja guerreiro, seja guerreira. Marcha mais forte. Sabe? É isso. Você está com preguiça? Marcha. Você está cansado? Ora. Entrega a Deus. Fala mais. Fui fazer meus exercícios hoje de manhã, e aí tem um exercício que eu faço para visão, né?
Porque vamos combinar que agora eu estou na idade de precisar dos exercícios da Tati, né? E aí eu faço, fazendo todo dia. Aí vou lá pro sol, tal, fico fazendo, mas se chama Sunny, né? Com o olho fechado, balançando a cabeça, parece um maluco. Faz assim, para um lado, para o outro, tal, né? Balançando a cabeça no sol. E eu aproveito essa hora para poder ouvir alguma pregação. Põe algum pastor que eu gosto, sabe? Tem alguns pastores que eu gosto muito. E aí eu vou ouvindo uma pregação, tal. E hoje, Deus tocou no meu coração e falou assim: você não vai ouvir pregação nenhuma, eu quero falar com você. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, botei o timer, X minutos lá para poder tocar, botei o fonezinho assim no ouvido, botei um louvor instrumental e fui lá pro sol. Aí eu comecei assim, engraçado, porque aí eu comecei assim, falei, pode falar, pai. Fala, senhor. O que o senhor quer falar comigo? Vai, pai, vai. Aí teve uma hora que eu senti como se Deus falasse assim, se você não calar a boca, não tem como falar. Porque eu tava assim, fala, pai, fala. Pode me mostrar, senhor. Tô te ouvindo. Não tava ouvindo nada, né? Tá ouvindo a minha própria voz, falando, fala, fala. Aí eu acalmei o meu coração. E Deus começou a me mostrar uma série de coisas que ele queria falar comigo. E aí eu saí de lá e falei, amor, Deus falou um monte comigo agora e tal. Eu só não contei para ela que ele demorou para falar, porque eu não queria ouvir. Mas é porque às vezes a gente precisa trabalhar isso na gente, sabe? Você está tão ansioso, você está tão nervoso, você está tão preocupado e tal, que você não dá tempo nem de Deus te mostrar. Você não dá tempo nem dele falar com você, dele te mostrar o que você tem que fazer para passar por esse processo todo. Porque, gente, deserto, todo mundo vai passar. Todo mundo. O que você pode escolher é a duração do deserto. Se ele vai ser rápido ou se ele vai ser longo. E o que você aprende durante o deserto. Aquele povo de Deus podia ter ido lá para ser cativo da Babilônia e ter voltado logo. Mas demoraram para aprender várias coisas. Aquele povo de Deus podia ter atravessado o deserto muito mais rápido do que 40 anos. Mas eles levaram 40 anos porque eles estavam aprendendo. Então, o que você tem controle é o que você pode fazer durante o deserto que você está passando. É esse o controle sobre o qual você tem poder. Que é como você fica. Você pode ficar como o povo de Deus ficou, que reclamava o tempo inteiro, porque foi por isso que eles ficaram 40 anos, né? Eles reclamavam o tempo inteiro. E aí eles pediam comida e Deus mandava comida todo dia. E eles falavam, não aguento mais comer essa mesma comida todo dia. E aí eles falavam, eu queria carne, aí Deus manda codorniz de monte, aí eles comem tanto que se empanturram, passam mal. Aí Deus fica 2, 3 dias sem falar com eles, eles vão lá fazer um bezerro de ouro para poder louvar o bezerro de ouro. Porque eles não sabiam viver essa comunhão. E eles ficaram 40 anos. Você pode optar por focar no capítulo 3 de Abacuque, entendeu? Ao invés de focar no 1 e 2. Você pode optar por estar lá na frente, já sabendo que Deus vai dar a vitória. Quando Abacuque entendeu que Deus tinha vitória, foi que ele falou, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, se você ler o capítulo 1 e o 2, não é isso que ele está falando com Deus. Ele está falando, pai, por quê? Mas esse povo é mau, mas isso é isso, mas aquilo outro, mas não sei o que lá. Como é que você vai fazer isso, não sei o que. Aí depois ele entende que é necessário aquilo acontecer, aí ele fala, obrigado, Senhor. Obrigado por você estar fazendo a gente passar por isso, porque a gente vai aprender como povo, a gente vai saber o que vai acontecer. E pode acontecer o que for, agora eu vou estar grato. É isso que ele está dizendo, eu estarei grato. Porque quando você sabe que vem vitória no final, você está grato. E aí você para de olhar o problema e você olha o que Deus vai te dar lá na frente. É fácil? Não. Dá vontade de chorar com o problema? Dá. Dá vontade de parar o mundo que você quer descer? Também dá. Dá vontade de falar assim, pai, não, ó, deu, né? O senhor está vendo que eu cheguei no meu limite, hoje é o dia da vitória. Né? Mas aí Deus fala, não chegou. Não é, o limite não é o teu, o limite é o que eu estou colocando em você, para você poder aprender a ter. Esses dias Tati estava passando por umas coisas lá em casa e tal, estava meio chateado. Aí eu falei assim para ela, falei, esse sentimento que você está tendo é porque Deus vai te colocar para falar com muitas mulheres que têm esse mesmo sentimento. E Deus está te trabalhando para isso. Porque o dia que você estiver lá na frente lidando com essas mulheres todas, você vai ter empatia por elas, você vai entender o que elas estão passando. Porque eu passei por isso lá atrás e Deus me deu empatia quando eu estou falando com outros homens que estão passando por isso.
né? Não é fácil eu falar para ela, né? Difícil é eu falar para mim mesmo, né? Isso a gente é bom, né? De falar para os outros, falar, oh, Deus está no seu caminho, acalma, relaxa o teu coração, tá tudo bem, você não está vendo que Deus está te trazendo vitória, tal. É fácil a gente falar isso. Difícil é a gente falar para a gente mesmo, Bruno, relaxa, Deus está no teu caminho, Ele está cuidando de tudo, você não está vendo que Ele está te trazendo vitória, tá? Eu tenho certeza que você não fala isso para você. Então começa a falar para você do jeito que você fala para o outro do teu lado, sabe? Relaxa, e tudo dá graças. A gente é bom como crente para falar para o outro, e tudo dá graças. Só a gente não dá graça em tudo, né? Não vai lá, acontece um negócio e fala, ô, graça, glória a Deus, tal. E eu vou te falar, eu estava me lembrando, porque eles passaram muito tempo para receber essa vitória, né? E aí eu estava me lembrando uma coisa que demorou muito tempo na minha vida. Eu estava pensando sobre isso hoje. Engraçado como Deus trouxe isso na minha memória. Ano passado, meu pai aceitou Jesus, né? Lá na casa da minha mãe. 80 e tantos anos de idade já. E eu me lembro, eu fiquei até emocionado, porque eu passei anos da minha vida fazendo jejum toda segunda-feira para que meu pai pudesse ser salvo. Toda segunda-feira. Isso faz muitos anos, faz mais de 20 anos isso. E eu fazia jejum todas as segundas. Tanto que eu comecei a fazer outros tipos de jejum quando alguém queria fazer um jejum mais longo. A pessoa falava assim, vamos fazer um jejum de 7 dias de tal coisa? Eu não podia, porque eu já fazia um jejum toda segunda-feira. Então eu falava assim, não, olha só, você faz esse jejum e eu fico sem tomar refrigerante, e eu fico sem comer carne, e eu fico sem fazer sei lá o quê. Eu abria mão de outras coisas, eu fazia outro tipo de jejum, porque eu não podia, porque a minha segunda-feira era comprometida, porque eu fazia um jejum pela salvação do meu pai. E depois de muitos anos eu parei de fazer. Porque Deus deu a salvação para ele? Não, porque eu parei de fazer. E aí, assim, 1 ano e meio depois que eu tinha parado de fazer, eu tive que ter uma DR com Deus, assim. Falei, pai, olha só, eu sei que o Senhor vai dar essa vitória um dia. Eu sei. Eu quero te pedir perdão, porque eu não estou mais fazendo esse jejum. Me perdoa. Me perdoa. O Senhor está vendo que eu não consegui, eu fiquei anos fazendo, mas eu não consegui continuar. Me perdoa, que Ele não pague por isso, mas que o Senhor esteja do lado dele. Eu sei que o Senhor vai dar essa vitória um dia e eu quero te agradecer. E eu quero te dizer que eu vou te honrar, te louvar, te engrandecer de outras maneiras, porque essa eu já deixei de fazer. E eu quero te pedir perdão. E o tempo passou, mas passaram muitos anos. Muitos, tá? Porque deve ter passado uns 20 anos, talvez. Talvez um pouco menos, 15, não sei, mas foram muitos anos. E um dia Deus trouxe a salvação dele. Deus fez ele estar. E engraçado porque, assim como Jerusalém já estava entregue, eu pensava assim: não dá mais para conversar com ele sobre isso, porque ele já não escuta mais direito. Então, toda vez que eu ia falar alguma coisa com ele, ele não entendia direito o que eu estava falando, né? E não tinha mais como conversar sobre isso com ele. E eu sempre pensava, agora eu vou lá na casa dele, hoje é o dia que eu vou falar isso com ele. Vou falar com ele, vou colocar ele na parede, vou falar que ele precisa aceitar Jesus, porque a gente acha que é assim, né? Que a gente faz as coisas, né? E vai dar certo e tal. E eu não conseguia. E eu não conseguia porque eu não tinha oportunidade, eu não conseguia porque ele já estava naquela situação de falar, vitrola, sabe? Aquela propaganda. Ele não conseguia compreender mais, né? O que eu estava querendo dizer. E eu pensava, agora não tem mais jeito, sabe? Não tem mais. Aí um dia, ele e minha madrasta foram na casa da minha mãe para conversar sobre outras coisas e tal. E minha mãe falou com eles, e minha madrasta explicou para ele, e eles dois aceitaram Jesus, né? E minha mãe me ligou na mesma hora, quase, porque ela sabia que eu esperava isso há muitos anos. E sabe uma coisa que Abacuque entendeu? Que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Que tem o jeito certo das coisas acontecerem. E eu lembro que eu vi minha mãe passar pela mesma coisa com meu avô. Porque o meu avô levou muitos anos para ir para a igreja. Mas muitos e muitos anos. E quando ele aceitou Jesus, ele tinha 90 anos, ele era mais velho do que o meu pai hoje. Meu avô tinha 89 anos, na verdade. A gente sabia que o meu avô ia morrer logo. Você sabe por quê? Porque a gente sabia que as coisas de Deus eram todas muito perfeitas e que se ele continuasse vivo muito tempo, talvez ele se afastasse de novo. Porque Deus sabe o jeito de fazer na vida de cada um.
Então, quando ele aceitou Jesus, a gente sabia que a gente estava despedindo dele. A gente sabia que o tempo dele estava chegando. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você não sabe por que Deus não te deu determinada vitória ainda. Eu não estou falando só da salvação de alguém que você ama, mas existem coisas que Deus está trabalhando e Ele sabe a hora e o jeito de trabalhar. É porque a gente acha que a gente sabe. A gente acha, a gente desenha os caminhos de Deus, a gente desenha a forma de Deus fazer as coisas. Porque eu tenho certeza absoluta que a última coisa que o povo judeu queria era ser escravo dos caldeus, tá? Eu tenho certeza absoluta disso. Mas Deus tem o jeito dele trabalhar. Tem o jeito dele fazer as coisas, as transformações que ele tem na nossa vida, as promessas que ele tem na nossa vida, sabe? Talvez se Deus dissesse para mim lá atrás que ele ia dar salvação para meu pai 20 anos depois, eu não já tinha feito jejum nenhum, eu ia fazer jejum 20 anos depois. Porque eu pensava, tá chegando na hora de fazer o jejum aqui e tal. Mas poucas coisas me aproximaram tanto de Deus do que aquele jejum toda segunda-feira. Ontem eu e Tati, a gente estava dando uma aula sobre jejum, e aí ela comentou, né, que eu faço jejum de 7 dias, né? E aí eu falei assim, mas é porque eu faço jejum há muito tempo. E aí eu me lembrei disso, eu falei, cara, eu faço jejum há muito tempo, porque eu fazia jejum toda semana. Toda semana. Era um hábito meu. Toda semana eu fazia jejum. Ah, é porque Deus precisou que eu fizesse jejum anos para dar salvação para meu pai? Não. Deus não precisava nem que eu existisse para dar salvação para meu pai. Ele estava trabalhando o Bruno. Ele estava criando um outro Bruno. Porque aquele Bruno que surgiu de todo aquele processo foi um Bruno muito mais próximo de Deus. Foi um Bruno que um dia pôde ser pastor e estar no altar falando de Deus. Porque eu desejava muito a salvação de uma pessoa que eu amava. Então Deus vai trabalhando essas coisas na gente. E às vezes você não compreende, você não sabe por que você está passando por determinada situação. E você questiona Deus, e você se entristece, e você se aborrece, e você perde a paciência, e você perde a calma, e você fica angustiado. Mas é só porque você não está vendo o que Deus está fazendo. É só porque você não conhece o capítulo final da história toda. E às vezes você olha para alguém e pensa assim, nossa, essa pessoa aí não tem jeito. E eu vou te falar uma coisa. Minha mãe é pastora hoje, mas quando eu era adolescente eu tinha medo de andar em casa à noite. Porque tinha umas velas grossas, uns pires com água. E ela tá rindo, mas é verdade. Ela tá rindo porque é verdade. Né? E eu tinha medo de andar em casa à noite. E eu não sou um cara que tem medo de escuro. Eu nunca fui, eu não tenho esse problema, tá? Eu não tenho esse problema, nunca tive. Mas quando tinha essas coisas dentro de casa, eu tinha medo. Eu tinha medo disso, tá? Aquela pessoa virou pastora. Foi ela que trouxe a gente para a igreja depois, sabe? Que fazia com que eu fosse para a igreja toda semana, obrigado. Porque eu não estava nem um pouco afim. Nem um pouco afim. Mas não satisfeita, eu não ia uma vez por semana. Ela ia para a igreja quase todo dia. Você não está entendendo? E a gente ia junto. E a gente ia junto, assim. Eu odiava aquilo, tá? É muito engraçado pensar que eu odiava aquilo, né? Estar na casa de Deus todos os dias e tal. Mas olha, se você olha para uma determinada situação, ou uma determinada pessoa, e você acha que não tem jeito, Leni tinha paz e amor, tinha jeito. Ela passou por esse processo todo, tal. Passou por toda essa transformação. A gente conhece pessoas em situações muito mais difíceis, inclusive. Hoje ela é. É tão engraçado a gente falar que a Helene tinha paz e amor, porque ela não era paz e amor. A gente fala, hoje ela é mesmo. Tal, né? Mas é incrível isso. E eu vou te falar outra coisa, do ponto de vista dela. Às vezes, uma mudança que Deus faz em você, Ele faz em todas as gerações. Então, a transformação que você está passando hoje, para poder alcançar essa bênção que você acha que nunca vem, ela pode ser uma transformação por você, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos e por todas as pessoas que virão e que nem existem ainda. Porque as transformações pelas quais ela passou refletiram em todos nós. As transformações pelas quais eu passei, jejuando pelo meu pai, refletiram nos meus filhos. E as transformações todas vão refletir nos filhos dos meus filhos e nos filhos dos meus filhos. Porque
Deus fala isso na palavra dele, que ele vai abençoar as gerações. Então, quando você achar que alguma coisa que você está passando é difícil demais, pensa que Deus está te preparando uma bênção que é grande demais. Porque as vitórias que ele tem não são pequenas. As vitórias que ele tem são maiores. Porque ele diz na palavra dele, eu que sei os planos que tenho acerca de vós. Né? E ele fala, os meus pensamentos são maiores que os seus. Meus pensamentos são pensamentos de paz. Então a gente precisa compreender isso. Mas para de viver a angústia. Para de viver esse sofrimento que vem no meio do deserto. Porque ainda que o povo tenha ficado 40 anos no deserto, tinha comida, tinha bebida, tinha sombra, tinha de tudo para eles lá. Eles passaram por tudo isso. Eles não estavam na casa que eles queriam, eles não estavam do jeito que eles queriam. Tinha hora que eles pensavam, a gente podia estar de volta lá no Egito, tá? Mas Deus estava preparando a terra que emana leite e mel. É isso que Deus estava fazendo para a vida de cada um deles. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente passa os nossos perrengues todos e tal. E o que você pode falar é, Pai, me ajuda a passar por isso tudo, esteja do meu lado, fortalece a minha fé, me mostra o que eu preciso fazer para poder acelerar esse processo, para que eu chegue no final logo. Mas eu já quero te agradecer pelo que o Senhor tem para mim e eu nem vi ainda. Porque toda caminhada com Deus é uma caminhada de vitória no final. Não existe caminhar com Deus e ser derrotado. Não existe. Você sabe o que é você entrar numa luta do lado do mais forte e já saber que você vai ser vencedor? Tudo bem que no meio dessa luta aí você pode levar um murro na cara, um joelhado no saco, tal, mas no final você é vitorioso. E tá tudo bem, não tem problema, sabe? Eu quero finalizar fazendo uma oração por você, para que Deus possa fortalecer você enquanto você está passando por esse processo. Para que você possa encontrar paz no meio disso tudo. Porque paz que excede entendimento é paz que vai além do que você compreende. É isso que significa paz que excede entendimento. Que ela vai além daquilo que a gente está enxergando. Né? Para que você possa aprender a só receber a vitória, mesmo que ela não tenha sido mandada ainda, porque Deus tem ela para você. Tá? Então fica de pé, põe a mão no teu coração, que eu vou orar com você. Paizinho querido, nós estamos agora diante de Ti, Senhor. Cada um de nós aqui. Eu quero, em primeiro lugar, te agradecer pelas suas maravilhas, quero te agradecer pela sua bondade, quero te agradecer pelos planos que o Senhor tem para cada um de nós, que são melhores e maiores que os nossos, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor se importa, porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos ama. Louvado seja o teu nome. Pai, eu quero te agradecer por cada deserto que nós já atravessamos e que veio de Ti. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos prepara para sermos melhores e maiores e nos corrige quando nós precisamos ser corrigidos. E eu quero colocar cada coração agora diante de Ti, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor tire toda angústia, tira toda tristeza, tira toda preocupação, tira toda raiva, tira todo sentimento que não foi colocado por Ti e que não é Teu. Senhor, substitui, Pai, por amor, por esperança, por fé, por paz que excede entendimento, por tranquilidade, pela certeza da vitória. Senhor, eu declaro a sua vitória na vida de cada pessoa. Eu declaro lançado por terra agora, Senhor, tudo o que impede a vitória de cada um de nós. Que o Senhor lance por terra, que o Senhor dê ordem aos seus anjos, arcanjos e querubins acerca de cada um de nós. Onde quer que haja qualquer coisa contra qualquer um de nós, que o Senhor desfaça e destrua agora, Senhor. Derrama as suas bênçãos, as suas vitórias, Pai. Venha fazendo os seus milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Eu declaro a vitória de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém.